Coisa boa, né? Estamos em dezembro e podemos pensar, né, sobre esse mês que normalmente é tão especial para todos nós, né? Apesar de não ser necessariamente o período que Jesus Cristo nasceu, né, para nós o final do ano, mas é um período que nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, né? E o nascimento de uma criança traz em si esperança, né? Eu estou aqui às voltas aqui com a minha filha, que está prestes a fazer um ano, né, na próxima semana, e agora ela não tem mais 4, 5 meses, fica dando só os gritinhos, né? Está andando, então ela já tem uma demanda maior. A vinda de uma criança sempre traz esperança. Nós vamos poder pensar nesta manhã, dentro dessa temática, né, do esperançar, né? E que temática interessante, e a partir de um verbo, né? Falar de esperança a partir de um verbo. Poder pensar a partir de Isaías, capítulo 11, a partir do verso 1. Né? Nós estaremos, então, juntos meditando nesse texto e vamos pedir ao Senhor que Ele nos fale ao coração através do seu Santo Espírito nesse texto e que Ele possa preencher os nossos corações de esperança nesse mês de dezembro, nesse final de ano muito peculiar, esse ano 2020, né? Então nós vamos colocar diante do Senhor os nossos corações diante da sua palavra. Leamos então Isaías capítulo 11 a partir do verso 1, que diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Então nós vamos orar e vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas nesse instante, que Deus nos fale ao coração. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado, Deus, por estarmos aqui como igreja, cada um na sua casa, cada um, ó Deus, procurando se resguardar de qualquer contaminação, mas mesmo assim, ó Deus, mantendo a comunhão através aqui do chat, mantendo, ó Deus, a comunhão com o Senhor através da oração e buscando, ó Deus, estar todos juntos, alimentando a Tua palavra, para que venhamos, ó Deus, a sermos, ó Pai, para que venhamos, ó Deus, abrir os nossos olhos espirituais para esse período, ó Deus, sobretudo, do Natal, esse período, ó Deus, em que, de modo geral, a humanidade comemora o nascimento de Jesus Cristo, mas que se perde, ó Deus, muitas vezes em meio ao comércio, e buscamos, ó Deus, a essência do Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos a esperançar. Por isso, nos colocamos diante de Ti e fala aos nossos corações através da palavra do Senhor. Por isso, nos colocamos diante de Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Então, que privilégio podermos pensar sobre o esperançar, né? Assim, uma definição, tipo dicionário, vai nos dizer que esperançar, né, é ter ou dar esperança, é ir atrás, não desistir, é buscar o viável para fazer o inédito, não se conformar, né? E aí, que bom quando nós estamos estimulados, quando nós temos as forças suficientes para poder lutar e com esperança, né? Com alegria, com força, poder colocar as nossas vidas, né? Para viver mesmo, né? Pode parecer redundante, mas é para viver bem,
e as suas implicações do que é viver bem. Então, nada mais propício nós pensarmos, então, sobre o esperançar nesse período. O texto vai nos falar, o texto é um verdadeiro poema, né? Um poema messiânico. O texto ele vai procurar fazer uma ligação de Jessé como pai de Davi, e ambos ali presentes na genealogia de Jesus Cristo. É muito comum a expressão, né, Jesus, filho de Davi, porque a princípio para o povo de Israel havia a necessidade deles compreenderem que o Messias, para que eles compreendessem que o Messias então estava vindo da linhagem de Israel, da linhagem de Davi, como era promessa então desde aqui o capítulo 11 e outros textos, principalmente do livro de Isaías, né? Então, esse texto vai falar numa esperança divina, numa esperança maravilhosa, que é a vinda do Messias, o Salvador. Portanto, é um poema messiânico que faz uma certa, digamos assim, mistura com a figura do rei Davi e a pessoa de Jesus Cristo. É como se Davi fosse um tipo de Cristo, né? E trazendo consigo, então, as características, os atributos de Deus a partir de sua pessoa, mas que, na verdade, são as características da pessoa de Jesus Cristo, né? E a partir, então, dessa criança que nasce de Jessé, que é Davi. Portanto, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, né? Então, como é bom nós pensarmos que quando nasce uma criança, nasce esperança, né? Crianças sempre renovam o ambiente, né? Sempre renova a esperança de que aquela criança possa trazer coisas boas para a sociedade, para a família, para as nossas vidas, né? É um grande privilégio podermos ver pessoas nascendo, né? Porque faz parte da vida, né? Uns partem, outros nascem, mas precisamos sempre renovar isso dentro de nós, né? E aí eu gostaria de pensar alguns aspectos a partir desse texto, né? Que esperança, então, portanto, tem a ver com esse resgate histórico. Essa esperança divina tem a ver com esse resgate histórico do povo de Israel, da pessoa de Jessé, né? Jessé como sendo o pai de Davi. E aí nós podemos pensar que a figura proeminente aqui no texto não é nem Davi, mas a figura de Jessé. Ou seja, a esperança ela passa pela humildade, né? Uma pessoa mais simples, bem mais simples na história de Israel, como Jessé, ela aparece aqui com o seu nome, nos falando que dele vai nascer o renovo, dele vai nascer esperança, dele vai nascer um rebento, uma criança que vai trazer esperança. E é muito importante, então, nós reconhecermos as nossas raízes, a gente reconhecer de onde nós viemos. Porque quando nós reconhecemos de onde nós viemos, nós também estamos reconhecendo a nós mesmos. E o povo de Israel precisava, então, se aperceber ali de que em Jesus Cristo se cumpria aquela profecia, que da raiz de Jessé nasceria, então, o renovo. Nasceu, então, depois veio a se cumprir a promessa, né? Nasceu Jesus Cristo como Filho de Deus, e ele nos traz, então, essa palavra de esperança. E aí nós precisamos, então, pensar sobre a humildade. Esperançar passa por esse reconhecimento de humildade. Nós ouvimos aí o coro masculino cantando, né? Que o berço de Jesus Cristo foi Belém, né? Então, aquilo que não era esperado, né? Lá em Miqueias, capítulo 5, verso 2, vai dizer assim: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Né? Então, que coisa importante, podermos esperançar a partir do reconhecimento, né, de que Jesus Cristo veio da raiz de Jessé. Poder pensar de onde nós viemos, né? Das figuras mesmo dos nossos pais, né, dos nossos avós, da nossa história, né? E poder pensar que a todas elas nós temos um tributo de gratidão. E assim nós podemos, então, de algum modo, permitir que o Senhor trabalhe em nossos corações a humildade. É interessante porque ele vai fazer, né, toda essa justificativa, esse trabalho que lá no livro de Mateus vai trazer a genealogia de Jesus Cristo, e a própria genealogia de Jesus Cristo fala
desse acolhimento completo que o Senhor nos dá. Ali se encontra, por exemplo, Raabe, que é uma mulher prostituta. Ali se encontra Ruth, que é uma mulher moabita, não sendo ela judia. Portanto, esse acolhimento completo que o Senhor nos dá através do seu Filho Jesus Cristo, desse amor universal de Deus que acolhe homens e mulheres, brancos e negros, que acolhe a qualquer pessoa de qualquer cultura e que nos traz a sua presença através do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, a genealogia de Jesus Cristo vai ser preenchida por uma figura como Jessé, né, que não tem a proeminência histórica de Davi, vai ser preenchida, né, por uma mulher indigna pela sociedade e vai nos falar, então, de que todos nós somos pecadores. Isso também é um ato de humildade, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores. Aliás, permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas nossas vidas passa por esse reconhecimento de que nós somos pecadores e precisamos do arrependimento através do ato de Jesus Cristo que ele fez na cruz por nós, ou seja, mudança de pensamento, mudança de atitude. Mas para isso é preciso, então, estarmos imbuídos de um espírito de humildade. E foi isso, então, que o Senhor falou quando ele disse: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para ficar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, a esperança passa por esse ato de humildade de Deus para conosco, de Jesus Cristo para conosco, da história do povo de Israel para conosco, e passa, então, por esse ato divino do Senhor, ele que desde os tempos antigos, né, já tinha sua origem em Jesus Cristo, mas que nasceu ali, cujo berço nasceu ali na cidade de Belém, né, cidade não benquista, né? Quando Jesus Cristo começou a surgir para a sociedade, de onde ele vinha? Ele vinha de Nazaré, mas por acaso de Nazaré podia vir alguma coisa boa, né? Então, tudo isso nós podemos pensar e colocar diante dos nossos corações, para que os nossos corações consigam esperançar, né, nesse período de Natal, e de fato viver a essência do Natal a partir da nossa esperança em Jesus Cristo, mas para isso é preciso, então, um ato de humildade. É interessante também pensar que a esperança passa por uma ação divina, né? A Bíblia vai nos dizer que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Portanto, ele deu o primeiro passo ao nosso encontro, né? O texto vai nos dizer no verso 2 do capítulo 11 de Isaías, né? Repousará sobre ele, ou seja, sobre esse renovo, sobre essa criança, o Espírito do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Não era qualquer espírito, não era o espírito de qualquer deus, dos deuses, né? Mas era o Espírito do Senhor. O espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, né? E o verso 3 vai dizer: deleitar-se-á no temor do Senhor. E aí por diante ele vai então nos falar algumas coisas importantes como consequência então dessa relação, né, dessa criança de Jesus Cristo com o Pai e a relação que nós podemos estabelecer com ele. Portanto, é a ação do Espírito Santo de Deus que vai nos trazer então essa esperança. E é interessante que ele vai nos colocar lá em Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, quando Jesus Cristo, no templo, leu a lei, né, leu passagens do Antigo Testamento, e ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Portanto, o Senhor repousa sobre o seu Filho Jesus Cristo, sobre o renovo, né? Sobre o Filho de Davi, né? O seu Espírito. E o seu Espírito, portanto, é recheado de toda sorte de coisas boas e importantes para nosso viver diário, né? Ele vai dizer que é um espírito de sabedoria e entendimento. Né? É interessante que, às vezes, há pessoas que passam para nós, elas nem passaram por universidades, nem por graduação, nem pós-graduação, nem doutorado, alguma coisa assim, mas são pessoas sábias, que têm a capacidade de aproveitar os elementos da vida e viver, né? O Senhor nos dá sabedoria e também nos dá entendimento. É importante pensar, então, que a presença de Deus em nós não é algo
que nos aliene, mas muito pelo contrário. A presença do Espírito em nós nos traz entendimento. É um espírito também de conselho e de fortaleza. Mais do que nunca nós estamos precisando dessas qualidades, né, de sabedoria, de entendimento, do conselho do Senhor no dia a dia, né, a presença do Espírito Santo conosco, o Paráclito, aquele que está ao nosso lado, para que venhamos a nos sentir fortalecidos. Na verdade, nós nos fortalecemos quando estamos na presença dele, né? Um espírito de conhecimento e de temor do Senhor, né? Então, o conhecimento, mais uma vez aqui, como sendo algo importante, né, junto com o entendimento, mas pensar que é a partir dessa relação com ele, ou seja, do temor do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E é certamente que não é o temor de medo, até porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Então, mas é no sentido de respeito, no sentido de reconhecimento, no sentido de percebermos que dentro de nós, por sermos pecadores, né, e temos a humildade de reconhecer que temos as nossas falhas, os nossos erros, nós podemos, então, reconhecer que nós carecemos da glória do Senhor, carecemos da sua presença em nossas vidas, e aí precisamos ter temor ao Senhor, ou seja, o ato divino de esperança que o Senhor nos dá através do renovo pede de nós que nós tenhamos uma resposta positiva a esse ato, ou seja, de relacionamento com Ele, né? E Jesus Cristo teve essa relação com o Senhor, né? A ponto de quando ele estava ali no jardim do Getsêmani, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas se não é possível, seja feita a tua vontade. Isso é uma atitude de temor. Ele se submeteu ao senhorio, à vontade do Pai e cumpriu a sua missão enquanto filho de Deus e filho dele para poder morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados, né? Então, a esperança passa pela humildade, a esperança passa pelo ato divino, e a resposta nossa em direção a esse ato divino, né, de temor ao Senhor. A esperança passa por atos de justiça. É interessante porque ele traz aqui a figura do rei, né? E é até uma dica para os recém-eleitos, né, prefeitos das nossas cidades, né? O que é reinar, o que é governar, né? Não só os que foram eleitos agora, mas os que já se encontram nos poderes, né, dos nossos executivos, né, do presidente, os governadores, etc. E não só esses, né, mas aqueles que estão também na justiça e no legislativo. Mas ele diz assim, ó, no verso 3: Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade, o cinto dos seus rins. Ou seja, a esperança também passa por atos de justiça. O Senhor faz um ato de justiça, de amor para conosco, quando ele envia o seu Filho Jesus Cristo, e aí ele vai nos dizer que tende paz com Deus, porque sois justificados mediante a fé. Ou seja, ele que é justo, que não olha segundo a vista dos homens, segundo os seus próprios olhos, mas ele olha segundo a vista divina, o olhar de Deus, né? Na verdade, a palavra de Deus vai nos dizer que perante ele todos nós somos iguais. É claro que exatamente por causa das distorções, por causa do pecado, por causa das injustiças humanas, nós sabemos que nós não somos iguais perante a lei humana, nós não somos iguais perante uns aos outros, mas me parece que a presença de Deus no coração das pessoas, de algum modo, tem a possibilidade de produzir justiça, de produzir diminuição de desigualdades sociais, porque ele tem um olhar especial sobre aqueles que estão sendo oprimidos, aqueles que me parece até que não têm o poder, ou acredito eu que tem algum poder, mas muita dificuldade de poder buscar os seus direitos. Mas há um olhar de Deus para com as pessoas que estão sendo injustiçadas, mesmo aquelas que de repente estão sendo injustiçadas não porque são pobres, mas porque buscam, né, a agir corretamente, agir de forma justa, né? Mas a esperança passa pela justiça. E é um convite para que nós também venhamos a exercer pequenos atos de justiça durante o dia a dia. A gente às vezes reclama do governo, reclama disso, reclama até de Deus, mas nós temos dificuldade muitas vezes de
sermos justos e agirmos, pelo menos buscarmos agirmos de forma justa. E aí precisamos refletir a cada momento sobre essa esperança, né, como consequência, a justiça em nossas vidas. Né? E atos de justiça também traz esperança. Então, nós podemos, como a palavra justiça quer dizer, justo quer dizer reto. Né? Então, aquilo que está torto, que nós possamos endireitar. Né? Se há a necessidade de arrependimento, que nós possamos nos arrepender. Né? Que se há algo que nós podemos corrigir dentro de casa, no relacionamento entre, né, os cônjuges, entre pais e filhos e pais, né, com os nossos irmãos da igreja, os nossos colegas de trabalho, tudo isso são formas da gente buscar corrigir, botar num caminho reto. E aí a esperança também passa pela justiça. E é interessante, então, que ele vai falar dessa boa qualidade do rei, né? E de algum modo ele vai falar então dessa graça e do perdão, né? Da busca de equidade, né? Todos são iguais perante Deus. E isso é também um ato de temor ao Senhor. E aí é claro que quando há justiça, a paz é uma consequência. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo e somos justificados mediante a fé por ele, nós experimentamos paz. Quando uma cidade, um governo procura agir de algum modo e buscando essa equidade e a justiça, isso traz paz à cidade. A cidade não é, né, é claro, estamos muito distantes disso, né? A cidade não seria violenta, a cidade não seria tão desigual, a cidade não teria esse ambiente tão propício, né, aos conflitos. E aí precisamos refletir nesse Natal, né, no esperançar em Cristo, né, de que o nosso coração precisa ser um coração que encontre paz, que encontre reconciliação. E ele usa, então, a figura dos animais, e animais contrastantes, né? Ele usa a figura do lobo e do cordeiro. Ele usa a figura do leopardo e do cabrito. Do leão e do animal cevado conduzidos por uma criança. Isso é a esperança. A esperança de que, com Cristo e na eternidade, né, desde agora nós podemos experimentar isso, mas na eternidade se cumprirá algo do tipo em que o leão pode conviver com o cordeiro. Né? Ele diz assim, no verso 6, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo habitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Mais uma vez, a figura da criança, né? A figura da inocência, a figura da pureza, a figura de alguém que pode conviver, então, com todas essas situações. Né? Então, a esperança passa por isso, passa pelo ato de humildade, passa pelo ato divino primeiro que Deus nos dá através desse renovo, né, da pessoa de Jesus Cristo, desses atributos maravilhosos que vêm na figura do rei, né, e que, na verdade, estava prefigurando a pessoa de Jesus Cristo, e podemos nos submeter ao seu reinado. Né? E aí ele fala do monte sagrado, ele fala de reconciliação, ele vai nos dizer, no verso 9, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Né? Olha que coisa maravilhosa, né? Então, é como se o Senhor dissesse assim, olha, preserve dentro do seu coração esse monte sagrado. Não tem pessoas que... Eu ouvia muito isso, né? Acho que hoje eu estou ouvindo menos. Eu vou para o monte orar. Né? Talvez o monte seja dentro do nosso coração, um lugar sagrado, em que nós podemos alimentar dia a dia, né, as nossas vidas e os nossos corações, de modo que se preserva esse lugar de humildade, esse lugar de justiça, esse lugar de reconciliação, de paz. Né? Portanto, esse lugar sagrado, né, que o texto vai nos falar aqui, em que se preservará essas, digamos assim, essas qualidades maravilhosas de vida. Né? Portanto, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É tão maravilhosa essa esperança e esse conhecimento e a possibilidade que temos de ter essa comunhão com o Senhor, que ele só pode comparar a algo maravilhoso, a algo grandioso, né? Um grande mar, né? Que nós vemos e que podemos pensar que o conhecimento, andar com o Senhor, é como ter essa abundância de água, né? E aí podemos, então, colocar as nossas vidas diante do Senhor, na certeza de que
nesse Natal haveremos de produzir experimentar, né, de propiciar e vivenciar essa reconciliação de uns para com os outros. Daquele que parecia ter todo o poder, né, do lobo, do leopardo, do leão, para o cordeiro, o cabrito, a criança que conduz, né, esses animais a princípio perigosos, mas que no Senhor há reconciliação. É interessante, né, porque enquanto às vezes nós estabelecemos julgamento, né, e aí colocamos, né, lá no fogo do inferno aqueles que nós consideramos nossos inimigos, o Senhor fala de reconciliação, fala de perdão. Isso traz esperança ao nosso coração. Que esse Natal seja um Natal de esperançar e que nós estejamos na sua presença todos os dias. Lemos um texto com um verdadeiro poema e eu gostaria de encerrar uma poesia de João Ribeiro e fala do grão de trigo, né, que diz assim: um dia foi um rei que jurou num momento matar um grão de trigo e arremessou ao vento. No entanto, sucedeu que outro vento soprasse e o grão veio abater-lhe a régia e augusta face. Enfureceu-se o rei. Espanta, diz consigo, que eu tenha de aturar este vil grão de trigo? O melhor é matá-lo. E o rei incontinente tomou de uma enxada e enterrou a semente. Ei, vencido agora, ei-lo já sepultado. Não mais há de bater-me a face o malcriado. Volveram sobre a terra os dias e os assuntos, e nela a neve caía, e as folhas e os defuntos. Mas vem a primavera, enfim, galope e passa a cavalgada real, vem de volta da caça. Mas, chegando ao lugar onde o trigo jazia, a limária do rei, recua e rodopia, vendo surgir do chão que sobre as patas se abre um pé de trigo. Alçando a folha com o sabre, a comitiva estaca. O rei pensa e emudece, colhe a rédea ao animal. Antes voa que desce, esse rei que vencera o orbe armado inimigo, atira-se ajoelhado aos pés do grão de trigo. A poesia fala de reconciliação, de um rei mau que virou inimigo de um trigo, mas que se ajoelhou diante do pé de trigo, de um grão de trigo que virou um trigueiro. Que Deus esteja nos abençoando e trazendo esperança ao nosso coração. E que nós esperancemos nesse Natal. Deus dê graça a todas. Vamos orar nesse instante, vamos colocar as nossas vidas diante dele. Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por tua bondade. Obrigado, ó Deus, por tua graça sobre nós. Colocamos diante de ti, ó Deus, as nossas vidas. Colocamos, ó Pai, as nossas famílias, aquilo que nós vivemos ao longo desse ano de 2020. Tantas famílias, ó Deus, no nosso país e no mundo que viveram perdas de pessoas queridas. Tantas pessoas, ó Pai, que estão sofrendo ainda consequências ou estão passando por esse momento de Covid. Outras situações de saúde que têm sido colocadas, ó Pai. As preocupações que temos a respeito da economia. Situações de conflitos, ó Deus, de relacionamentos por conta das polarizações do que tem acontecido no mundo. Tudo isso colocamos diante de ti, ó Deus, para que nesse mesmo mundo, tanto o mundo, ó Pai, que está ao nosso redor, o planeta que nós vivemos, como o mundo da nossa alma, do nosso interior, seja revestido de esperança, ó Pai. Por isso nos colocamos diante de ti, agradecidos e em tudo pedindo a tua bondade para conosco, ó Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a esperançar a vida de outras pessoas. Por isso, nós somos agradecidos e que a graça do Senhor seja, ó Deus, com todos nós. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.